Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Visão de Futuro. Esse é o primeiro episódio, estamos começando agora a mostrar aqui cases de sucesso, né? Empresas que têm produtos e serviços para mostrar e que são do seu interesse, que podem ajudar na sua vida. E o primeiro assunto do primeiro episódio do nosso podcast, nós vamos tratar de tecnologia e conectividade. E vamos falar de uma empresa que já é sucesso há 26 anos e que agora está passando por uma transformação, a começar pelo nome. Nós vamos falar da Mega Telecom, que agora é SEM. E para falar sobre isso, sobre essas mudanças e também sobre o que essa empresa pode fazer de melhor para você na área de tecnologia e conectividade, eu estou recebendo aqui com muita alegria o Carlos Eduardo Cedé, que é o CEO da SEM, que é o Kaká, né, Kaká? Seja bem-vindo, muito obrigado. Almir, obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer poder participar do primeiro episódio do Visão de Futuro. A gente está cheio de ideias aqui para poder debater e eu acho que vai ser um papo muito interessante. Muito obrigado pelo convite. Com certeza será. Nós vamos falar também sobre tudo isso com o Flávio Fonseca, que é o diretor comercial da SEM. Seja bem-vindo também, viu, Flávio? Prazer, Almir, estar aqui. Com certeza a gente vai bater um papo bem descontraído e esclarecer aí ao público como aplicar de fato essas tecnologias e melhorar a condição aí do seu serviço, a sua usabilidade. Eu acho que esse é o momento. Pois é, gente, eu falei na introdução que a empresa está passando por uma mudança de nome, né, Kaká? Mega Telecom agora se chama SEM. Que mudança é essa e que isso impacta no trabalho da empresa? Bom, primeiramente, Mega Telecom é uma empresa antiga, né, que já, como você disse, tem 26 anos e era vocacionada para, como o nome diz, telecom. O que aconteceu nos últimos anos? A gente fez um giro no nosso negócio, a gente ressignificou, entendendo que a tecnologia ela faz parte do mundo de telecomunicações. As coisas se amarraram de uma forma que elas não se dissociam mais. Por exemplo, com o LGPD, é um tema importante, a gente não pode simplesmente transformar a informação... LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né? Exatamente. A gente não pode transformar, simplesmente enviar informação de um lado para o outro sem ter o mínimo de proteção, o mínimo de garantia que essa informação chegue íntegra do outro lado, que tenha hierarquia de acesso, proteção, criptografia. Então, tudo isso a gente entendeu que telecomunicação, como existia antigamente, né, no mundo antigo, que você simplesmente transmitia informações e dados, sejam eles dados e voz do ponto A para o ponto B, ela se transformou num mercado muito mais interconectado, convergente, e que hoje não se pode mais falar em telecomunicação sem a tecnologia. Então, aproveitando que a gente fez uma série de aquisições, que hoje a SEM é uma marca, basicamente, que ela reúne, ela agrega 7 empresas que foram consolidadas ao longo do tempo, numa plataforma de B2B, né, que é importante falar que hoje a SEM é uma das maiores empresas de B2B independentes do Brasil, e muito importante também, Almir, por quê? A nossa vocação, diferente de uma empresa híbrida que faz internet residencial, internet corporativa, ela é 100% corporativa. Ou seja, só para empresas. Só para empresas. E aí não tem conflito, porque é diferente. Quando você tem a internet da sua casa, por mais que ela seja importante, não se pode comparar, né, você acessar um conteúdo, um vídeo com algum tipo de dificuldade, há o problema real enfrentado por uma empresa, de não faturar, de parar alguma unidade, de parar a produção. Então, são problemas que, apesar de serem desconfortáveis dos dois lados, né, eles são, na ordem de prioridade, de criticidade, são muito diferentes. Então, a nossa empresa hoje, a SEM, ela é vocacionada, ela é focada em atender os clientes corporativos. Numa plataforma do centro-oeste até o sul do Brasil, tá? São mais de 60 mil quilômetros de fibra. É quase uma empresa nacional, né, então? Ela é quase nacional. Ela está presente em 3 regiões das 5 do Brasil e no DF também. Então, e com essa vocação de ser uma empresa, um hub de soluções, né? Então, muito mais do que simplesmente prestar serviço de telecom, nós prestamos serviço de tecnologia. E por isso a gente ressignificou. Com a última das aquisições, que foi a empresa chamada SEM, a gente abraçou essa marca como sendo a marca do grupo de empresas consolidadas e criou, a partir daí, o elo entre o passado e o futuro, entre tudo que foi construído no mundo de telecomunicações e tudo que foi construído desde as primeiras redes, dos primeiros clientes,
até pensando de forma, olhando para o futuro, tudo que os efeitos da inteligência artificial e de todas essas tecnologias, toda essa dinâmica, tudo que vai transformar a sociedade, transformar as empresas, transformar os países, as culturas, tudo isso que está acontecendo, Almir. Então, a gente criou esse elo. O SAM, na verdade, ele é um elo entre passado e futuro, olhando para que a gente começou essa jornada, essa história toda como uma empresa regional de telecomunicações e agora é uma empresa nacional, uma plataforma, né, com fibra ótica, com data centers e muito antenada para todo esse mundo que está se construindo a partir do desenvolvimento da tecnologia. Ou seja, Flávio, mudou o nome, mas assim, nós já temos um know-how muito grande, né? Assim, e principalmente com essa ideia de atender um segmento importante, né? Porque assim, empresa hoje, da mais pequena, daquela de fundo de quintal, até as grandes corporações, sem conectividade, sem tecnologia, não anda, não existe, né? Verdade, Almir. E eu acho que faz um paralelo com o que o Kaká acabou de falar, né? O grande diferencial competitivo nosso é justamente esse. São duas esteiras diferentes, né? O B2C, que é o CPF, que é o varejão, para o B2B, que é o CNPJ, que é a empresa. Então, esse é um diferencial competitivo nosso, porque a gente fala no B2C de escala, né? Porque é volume, e quando a gente fala do B2B, a gente está falando de relacionamento, né? Ao invés do vendedor, a gente está falando de um consultor, de um técnico, que ele vai entender as dores, a demanda da indústria, da empresa, da prestadora de serviço, do microempresário, do pequeno empresário, para que ele possa ter a melhor condição de tecnologia e TI, para que ele possa melhorar a produtividade, a eficiência do serviço ou, de fato, do produto que ele entrega na ponta final. Ou seja, a SAM, ela atende do pequeno até o grande. Exatamente. Nós atendemos do pequeno até o grande. Nós somos especializados em atender empresas. Esse é o negócio da SAM. E quais são, Kaká, os principais serviços ou aqueles mais importantes que hoje a SAM oferece e que são, assim, indispensáveis hoje para qualquer empresa funcionar na área da tecnologia e da conectividade? Tá. Almir, imagina hoje uma empresa sem internet, né? É muito difícil imaginar isso. Então, a gente presta desde o serviço de internet, telefonia corporativa, que embora em casa muita gente já tenha abandonado o telefone fixo, as grandes empresas ainda têm essa demanda, né? Precisa falar com seus clientes, com seus consumidores, né? E essa comunicação entre pessoas, entre ramais, são empresas que têm muitas unidades, então faz sentido para eles ter esse serviço. Agora, hoje a gente sente que a maior demanda, digamos assim, o nosso oceano azul de crescimento é na parte de TI. Então, por exemplo, hoje nós temos a cloud privada da SAM, que ela está espalhada em vários pontos do Brasil. Cloud, para quem não sabe, é a nuvem, né? A nuvem, exato. Onde se armazena tudo. Armazena... Né? Você tem a nuvem pública e você tem a nuvem privada também, né? No caso da SAMS, esse trabalho corporativo também próprio. Exato. A gente tem essa cloud privada que está espalhada em vários pontos do Brasil. Como eu comentei, a gente tem uma capilaridade do centro-oeste até o sul. Provavelmente, em breve, a gente abre um novo ponto dessa nuvem aqui em Goiânia, tá? No estado de Goiás, para atender todo o centro-oeste a partir daqui. Temos Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, já temos presença em São Paulo, no Rio de Janeiro, e em várias outras cidades com essa cloud. Então, esse hoje é a maior demanda das empresas, Almir, porque você imagina que hoje as empresas elas não podem parar. Então, quando você tem uma cloud... Basicamente, você garante que você tem acesso às informações, independentemente de onde você esteja. E não precisa ter uma conexão muito rápida na ponta. Às vezes, por exemplo, tem empresas que hoje coletam pedidos com celulares. Então, se a cloud dela não funciona, a empresa... Você faz pelo WhatsApp, né? Ou pelo WhatsApp, ou até por sistemas mesmo, que ela coleta o pedido, por leitura de RFID. Então, são vários sistemas hoje que estão todos interconectados, seja num celular, num notebook. Antigamente era um Palm, mas basicamente a cloud permite que você acesse essas informações, não importa de onde você estiver, com uma qualidade de conexão que não precisa ser uma conexão premium, porque é um acesso de ponta, que você só está ali na ponta acessando. E, além disso, um tema muito caro hoje para as empresas é a cibersegurança. E a gente também tem uma linha de produtos pensados para a parte de cyber.
Então, desde você ter uma proteção a ataques de volume, os chamados DDoS. Vou dar um exemplo, tá? As pessoas falam, o que é esse ataque? Não sei se você lembra, Almir, quando as eleições tiveram um problema de apuração, foi causada por um ataque de DDoS. É um ataque de volume. Se não fosse um sistema robusto como tem o TSE, teria tido um problema até de anulação da eleição. Exatamente. Além disso, a gente tem outras ferramentas, como firewalls, que eles fazem na prática? Permitem que a internet que você tem na sua empresa ela fique mais segura. Você vê, Almir, hoje, a gente está sofrendo muito por telefone ou pela internet, tentativas de golpe, tentativa de sequestro de dados. Então, nesses temas, a SAM ela tem soluções muito aderentes para o mercado, que visam proteger os dados da sua empresa, do seu negócio, para que você não passe, né, não tenha esse dissabor. Porque tem uma coisa hoje, Almir, interessante, que é um novo tipo de violência. Por isso que eu falei que a tecnologia transforma até a cultura. Exato. O novo tipo de violência hoje é a violência cibernética. A virtual. A virtual, exato. Ô Flávio, e por que, na sua opinião, qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, precisa ter uma boa infraestrutura tecnológica? Isso tem a ver com sobrevivência dela e até mesmo para que a gente fale do avanço do crescimento da nossa economia, ou seja, tendo empresas mais ágeis, oferecendo serviços e também produtos melhores e de uma forma melhor para o nosso consumidor. A gente pode falar, por exemplo, do e-commerce, que é uma coisa que está muito ligado com o que nós estamos falando, que é conectividade e tecnologia. Com certeza, Almir. Eu sempre falo que a gente faz um paralelo, né? Quando você tem uma empresa, você quer que ela crie eficiência, evolua, cresça, se desenvolva e rompa fronteiras, né? A gente está falando muitas vezes de uma operação local, regional, que se torna uma operação global. E a tecnologia tem tudo a ver com isso, porque você entra numa esteira de desenvolvimento, agilidade, ganho de performance, e eu vou ainda mais, diminuição de custo operacional, né? Porque quando você está utilizando a inteligência artificial, o IoT, que é a internet das coisas, e melhorando a performance na esteira, gerando um processo de automação, você ganha eficiência, Almir. E você ganha eficiência não só na produção, mas na qualidade do produto. E você sabe, né, quando a gente fala de mercado, o mercado hoje é aberto, né? Tem empresas que estão aqui em Goiânia, que estão vendendo na China, estão vendendo nos Estados Unidos, estão vendendo na Austrália. Mercado global. Exatamente, é o mercado global. E quanto mais tecnologia você embarcar na tua produção, na tua operação, mais eficiência, com certeza, você vai estar trazendo para o teu negócio. Só um ponto, amigo, interessante, que é o seguinte. Por exemplo, o Flávio falou das empresas, né? O estado aqui de Goiás, ele tem uma vocação muito forte para o agronegócio. E eu estava fazendo uma lição de casa, estudando um pouco o mercado, que tem mais de 120 países que consomem os produtos de agro. Aqui do Brasil. Aqui de Goiás. Aqui de Goiás. Então, você vê que é um estado que é um hub exportador. É um hub exportador de vários tipos de insumos e produtos agrícolas para todo mundo, né? Quando o Flávio fala de ganhar escala global, a gente se refere a isso. Se você pensar hoje de proteína animal, nós temos aí grandes empresas brasileiras na parte de soja também, produção de soja, suco de laranja, minérios. Enfim, o Brasil ele tem essa vocação, né? Foi importante você falar do agronegócio, eu ia falar disso mais na frente, mas você me deu a oportunidade de já perguntar, porque a SAM também está voltada para esse segmento, né? Porque quando a gente fala de produção em larga escala, de agronegócio, de agrobusiness, é outra história, né? A gente não está falando, obviamente, daquela cultura, daquela produção de fundo de quintal, aquela de subsistência, a chamada agricultura familiar. A gente está falando de agricultura extensiva. E isso requer tecnologia hoje, né? Isso requer investimento. A SAM também desenvolveu o seu trabalho para esse segmento, principalmente aqui para Goiás e para onde tem uma vocação agrícola? Excelente pergunta. Almir, eu diria o seguinte, a nossa vocação ela é muito ligada ao agronegócio, né? Nós temos, por exemplo, 2 data centers exclusivos no interior de São Paulo, um em Ribeirão Preto, um em São José do Rio Preto. Temos um data center aqui em Goiânia, né? Que é um diferencial muito grande frente a outras empresas. Por que nós temos um olhar tão atento ao agronegócio?
Tem pesquisas, Almir, que dizem que se você compara duas fazendas, uma que está do lado da outra, exatamente iguais, com o mesmo tipo de cultura, sendo que uma é automatizada e a outra não é. A automatizada ela tem, de largada, 25% mais de produtividade. Tá? Seja porque ela tem sementes transgênicas, seja porque ela tem predição de possíveis eventos climáticos adversos, aplicação de pesticida com tecnologia, predição de pragas, enfim, tantos mecanização, roteirização, né, essa parte... Drones pulverizadores. Olha, o que está acontecendo no AgTech, nesse mundo chamado de AgTech, é uma revolução. E o Brasil ele tem essa vocação, né? Se a gente pensar em Embrapa, pensar no Centro-Oeste, né, que há 50, 60 anos era um solo que não tinha fertilidade, acho que o mais otimista não sonhava com 10% do que aconteceu aqui em 60 anos em termos de produtividade. Hoje é um dos lugares, se eu não me engano, é o lugar onde você tem a maior produtividade de soja do mundo. Exato. Centro-Oeste. Sim. Em 50, 60 anos era Foi uma revolução, né? Totalmente. E essa revolução se baseou em tecnologia. Primeiramente na adaptação do solo, adaptação de sementes. E hoje isso está se portando para o mundo de IoT, né, que a gente fala de internet das coisas. Então, hoje, quando você vê colheitadeiras de centenas de milhares até de milhões de reais, totalmente autônomas, elas precisam de conectividade para poder ter a roteirização. E aí que a SEM entra? Aí que a SEM entra. A gente tem essa vocação, a gente hoje está muito plugado nesse ecossistema. Por exemplo, nós temos uma unidade de negócio no interior de São Paulo e aqui no Centro-Oeste, totalmente focada em produtos e soluções para agronegócio, tá? Que é essa a missão do Flávio, de encher agora de gente aqui para levar essa mensagem para os nossos produtores, para eles entenderem o que a SEM pode fazer por eles, né? Porque, como eu disse, o momento que você automatiza, se você leva a tecnologia para as lavouras ou para fazendas de gado, a produtividade ela aumenta de forma muito, muito, muito concreta, né? Então, faz sentido para o empreendedor, para o empresário do campo, investir esse dinheiro porque ele volta forte, porque realmente assim, os ganhos que ele tem de eficiência, de produtividade, rastreabilidade, são inúmeros, né? Não dá nem para a gente teria que fazer um podcast só para falar disso, Almir. Agora, o Kaká fala dessa importância, Flávio, de as pessoas, os empreendedores, os empresários estarem investindo em tecnologia e já estão fazendo, a gente percebe isso, ele acabou de dar resultados concretos sobre isso, principalmente em relação ao crescimento da produtividade, mas tem muita gente ainda que é resistente à tecnologia, né? Tem muitos empresários, tem muita gente que ainda não acredita muito, que ainda tem um método de produção tradicional, aquela coisa toda. Como quebrar isso? É diante de resultados como esse que o Kaká estava falando, que a gente tem que quebrar esse paradigma, ou seja, tecnologia é uma coisa que é necessária nas nossas vidas, especialmente no segmento corporativo? Almir, eu diria para você que não existe hoje negócio que não tenha pelo menos algo relacionado à tecnologia. É uma necessidade, assim como a conectividade, né? Você mesmo falou, né? Hoje, nós não vivemos sem estarmos mais conectados, né? Todo tipo de transação possível, relacionamento, a gente está falando de financeiro, a gente está falando de airline, né? A gente hoje a gente aprende... está falando de separação de famosos. Isso, exatamente. Então, é uma realidade e é uma necessidade. Porém, aquela velha história que eu falo, como aplicar? De que forma aplicar? Porque muitas vezes o empresário ele está focado no negócio dele, ele entende muito do negócio dele, mas ele é avesso à tecnologia e talvez não tenha conhecimento. Então, é para isso que nós estamos aqui, né? Até aproveitando o gancho do Kaká, a SAM é agro, a SAM é tech, né? E a SAM está aqui justamente para provar isso para o empresário, que quanto mais tecnologia ele embarcar no negócio dele, mais ele vai facilitar a vida, mais ele vai prosperar e mais ele vai se tornar eficiente. Então, na SAM, o que é que a gente tem? A gente tem um corpo técnico de especialistas. Então, é um trabalho proativo, consultivo, técnico, que direciona o nosso cliente para o que, de fato, vai se tornar
usual e aplicável no negócio dele. Necessário, né? Exato. É aquela velha história. Ele vai, de fato, ter um projeto para que ele possa custear, para que ele possa investir de forma assertiva, Almir. Esse é o negócio da SAM. Porque não adianta você gastar um caminhão de dinheiro sem você ter uma eficiência na tecnologia que você vai aplicar para o teu negócio. Porque cada negócio tem um modelo específico, é consultivo. Porque justamente vai identificar quais são as dores, quais são as necessidades, qual esteira, qual a jornada se torna mais eficiente, e isso de forma modular, né? Você começa de um tamanho, isso vai ganhando escala até chegar num tamanho que se torne, de fato, não só aderente, mas também dentro de um budget, de um custo, que o próprio empresário possa bancar e ter esse retorno financeiro também no negócio. Por falar em caminhão de dinheiro, Cacá, muito se falava num passado não tão distante assim de que investir em tecnologia era custo. Hoje, obviamente, isso já mudou completamente, né? Investir em tecnologia hoje é investimento, né? É trazer retorno. Eu diria para você, Almir, que é sobrevivência, né? Você vê que a forma com que a tecnologia, ela não é uma marola, né? Ela é um tsunami. Então, você vê que modelos de negócio foram reinventados. A gente pensando assim, na forma de consumir conteúdo, consumir produtos, tudo isso, ele mudou de forma muito profunda com a popularização da internet, né? Então, a digitalização ela mudou demais as empresas e eu diria para você que hoje investir em tecnologia realmente não é um custo e sim uma forma de sobreviver. Inclusive, agora se avizinha, né, a onda todo mundo fala o tempo todo de inteligência artificial, a gente debate muito sobre isso e eu vejo muitas empresas nesse dilema. O que eu vou fazer, né? Eu preciso fazer alguma coisa, preciso me mexer rápido, mas não necessariamente se mexer rápido significa que você está indo para um lugar certo. A gente está olhando muitas coisas de inteligência artificial. E é aí que entra essa orientação da SAMS. A SAM, na verdade, e até voltando um pouco, quando o Flávio comentou ali dos trabalho que a gente faz de forma consultiva para o nosso cliente, tem muitas vezes que, na verdade, a gente não pode ajudar o cliente. Digamos assim, eu tenho um cliente que tem uma demanda onde eu não tenho rede, eu não vou ser fornecedor dele, mas ele usa o corpo técnico, o nosso conhecimento para poder beber na fonte e criar soluções boas. Então, a gente faz muito esse debate com o cliente, a gente chama de assessment, né? Mas a gente faz bastante essa conversa franca com o cliente para entender onde ele quer chegar, Almir, porque às vezes os clientes não têm muito certo o que eles querem. Às vezes eles começam a investir, por exemplo, em inteligência artificial porque o concorrente investiu. Mas o que eles querem disso, né? Para a inteligência artificial, ela tem aspectos, como tudo, positivos e negativos. Um aspecto que eu acredito muito é que ela não é uma moda. Ela é um negócio que veio para ficar. Outra coisa característica da inteligência artificial é que ela vai transformar de forma profunda o mercado. Todo o mercado. Tá? Você hoje pensa assim, que já existem estudos e casos práticos que a inteligência artificial ela aumentou a produtividade de um colaborador ou uma colaboradora em 40% a 50%, apenas com ferramentas generativas básicas, né? Uma coisa legal para falar, Almir, os estudiosos de inteligência artificial, eles dizem o seguinte: se você comparar a inteligência artificial com o ser humano, a inteligência artificial, nesse momento, ela está onde o homem estava 5.000 anos atrás. Então, ou seja, ela ainda está na caverna, não tem geladeira, não tem Wi-Fi. Tem só o TACAP. Só tem um TACAP, não tem nem como armazenar alimentos e bebidas. Então, ou seja, tem muito ainda para evoluir. Muito ainda. chão. Agora, mas, claro, já é um diferencial enorme, né? Mas o que assusta, Almir, o que assusta é que dizem, os mesmos estudiosos, que ela vai chegar onde o ser humano está hoje, em nível de sociedade, então ela está há 5.000 anos atrás. Ela vai chegar onde a gente está hoje em 5 anos. Então, ou seja, o que o ser humano levou 5.000 anos para evoluir, ela vai levar 5 anos. É só a gente pensar, o ser humano de 5.000 anos, o ser humano de 500 anos, o ser humano de 100 anos e nós agora. Praticamente, se a gente pensar as grandes evoluções, elas aconteceram em pouco tempo. Uhum. Então, a inteligência artificial ela vai trazer muita evolução na forma, em várias coisas. Tá? Assim, a forma que a gente cria informação, consome informação, a forma que a gente interage. Então, o grande desafio agora é entender, porque uma coisa é clara,
a gente tem que continuar comendo. E o agronegócio, ele hoje é a fonte, né, importantíssima alimentar, de segurança alimentar, né, o agronegócio brasileiro é a segurança alimentar do mundo. Dizem que alimenta mais de 1 bi de pessoas. Sim. Né? Sim. Então, assim, as pessoas vão continuar tendo que comer, essa é uma certeza. Agora, todo o resto, ele vai mudar demais. A inteligência artificial, ela vai mudar, inclusive, trazer algumas coisas que há anos a gente sonha. Cura de doenças hoje crônicas que não tem cura ainda. A medicina ela vai ser totalmente individualizada. A parte de tecnologia ela vai ser segmentada. Já está sendo usada até para fazer cirurgias robóticas. Cirurgias robóticas, mas mais do que isso. Os diagnósticos vão ser precisos, não vai ter mais um diagnóstico. Hoje os diagnósticos são genéricos, né? Você tem dor de cabeça, você toma um remédio, você tem problema de coração, você faz uma cirurgia, mas ele vai conseguir, através de inteligência artificial, fazer um diagnóstico muito mais preciso, inclusive levando em conta o seu próprio DNA. Né? Essa é uma aplicação prática que já está sendo estudada. Por exemplo, para curar o câncer, que é uma coisa que a tecnologia ainda não chegou lá, mas com a inteligência artificial provavelmente chegue. A gente fala também de controlar aquecimento global, fenômenos climáticos que são adversos, né, que estão acontecendo de uma forma cada vez mais avassaladora e repetitiva. Né? Exato. Antes eram fenômenos ocasionais, fora da curva, eles passam a ser fenômenos quase que cotidianos, assim, que acontecem de forma repetitiva. Isso também vai mudar demais com a tecnologia. Você vai conseguir entender melhor muitas coisas que hoje a gente entende ainda de forma superficial. Então, inclusive, pensando também na longevidade, em outras coisas. Então, o mundo vai mudar, eu diria para você, demais. Se a gente mudou muito em 100 anos, eu diria que a gente vai mudar muito mais nos próximos 30, 20 anos por causa da inteligência artificial. Porque ela vai evoluir e vai levar a gente junto. Né? E como eu falei, aí a gente precisa entender o tipo de papel que a gente vai ter nessa sociedade pós-inteligência artificial. E que seja uso para o bem, né? Porque, infelizmente, a inteligência artificial também, de vez em quando, é usado para o mal, né? E eu estava vendo esse final de semana agora o uso dos drones na guerra da Ucrânia e da Rússia, que a inteligência artificial é que ia lá e fazer o drone ir onde ele tinha que cair para poder atingir alguém. Mas essa é uma outra história, nós não queremos falar disso aqui. Mas eu queria falar, aproveitando o gancho do Kaká, Flávio, é que a SEM também já está aplicando para as suas empresas, claro, que ela atende à inteligência artificial, né? Sim, sim. A gente tem já uma estrutura, como o Kaká falou, né? Temos um corpo técnico que desenvolve soluções específicas, como eu falei, né? Por demanda e customizada. Esse é o nosso diferencial. E eu vou um pouco a mais, né? A gente está falando muito de tecnologia, que é o nosso bate-papo aqui, né? Acho que tem tudo a ver, né, com o momento, até mesmo com visão de futuro, né? Remete a isso, né? O futuro remete a gente trazer a tecnologia. Mas importante também, além da inteligência artificial já ser uma realidade, a gente tem uma esteira hoje e tem um portfólio de serviço que já está disponível aos nossos clientes, trazer um pouco também do lado humano, né, Almir? Porque é aquela velha história, quando o cliente ele tem uma necessidade, ele tem uma demanda, ele busca ser atendido. E muitas vezes, né, ele vai para uma empresa que trata o B2C e o B2B da mesma maneira. Forma. E nós não tratamos. Nós tratamos de forma diferenciada, nós temos toda uma estrutura de atendimento para justamente dar o suporte que o cliente precisa, seja qual for a demanda. Inclusive presencial, porque ainda tem gente que gosta de ver o olho no olho. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Confia e que dá mais credibilidade e segurança para a pessoa, né? Porque hoje, assim, com a tecnologia, a gente está muito virtual. Exato. Mas, assim, a gente não pode perder nem de longe, né? Esse contato físico e humano, né? Exato. E é ser proativo, não reativo. Então, a nossa estrutura operacional, a nossa estrutura de atendimento, a nossa cadeia e jornada está focada justamente para esse momento. O cliente necessitou de qualquer demanda, a gente está lá à disposição, ele tem os canais de comunicação, mas tem pessoas, né? Existem seres humanos por trás, assim como o Flávio, assim como o Kaká. Nós temos hoje mais de 300 funcionários. Nesses funcionários temos um corpo técnico que está no front para atender qualquer demanda do nosso cliente. Desculpa, ele não entrar apenas numa URA, nada contra as URAs, tá? Eu acho que está aí para nos ajudar e elas são educativas e também nos ajudam, né, na demanda do dia a dia,
mas saber que se eu não conseguir, se houver qualquer delay ou qualquer atraso, eu consigo falar com o Flávio, eu consigo falar com o Kaká, a gente tem uma estrutura de profissionais na área comercial que estão ali à disposição para atender os nossos clientes em qualquer demanda, em qualquer necessidade. Eu só aproveitando, Flávio, eu diria o seguinte, esse é um valor para nós é inegociável. É a gente ter esse contato próximo com o cliente e ter uma relação totalmente única com cada um dos clientes, né? Porque a gente hoje setoriza. Então, você tem clientes do segmento de agronegócio, você tem clientes de bancos, fintechs, e-commerces, hospitais, totalmente indústrias. Díspares, né? Totalmente díspares, mas entre eles, entre esse grupo, entre esse conjunto de clientes, eles têm demandas muito parecidas, né? Eles têm dores parecidas no negócio deles no dia a dia. Então, a nossa intenção é ter uma relação individualizada. A gente quer focar, a gente quer ser o parceiro ideal para fazer a jornada digital desses clientes que hoje são analógicos ou que são semidigitais para o mundo digital. E também sem abrir mão dos clientes que já nasceram digitais, né? A gente hoje, por exemplo, tem um grande e-commerce que é nosso cliente há mais de 20 anos, desde que eles eram muito pequenos, estavam começando o negócio deles. Hoje é a empresa que mais, pelo que eu vi esses dias, a mais valorada, né? Que tem o maior valor de ação de mercado de toda a América Latina. A gente está falando do Mercado Livre, cliente nosso há 20 anos. Então, tem vários cases assim que nos enchem de orgulho, porque são empresas que participaram dessa jornada digital junto com a gente, de mão dada, lado a lado. A gente aprendendo com eles e eles aprendendo com a gente. Então, por exemplo, nos casos de cliente de e-commerce, nós fomos a primeira operadora de telecom e de serviços que colocamos plantão na época do Black Friday, lá atrás. Então, inclusive, em alguns casos, colocando pessoas dentro das unidades de negócio dos nossos clientes, tal o risco que eles tinham de ficar fora, justamente num período onde ele tem o maior volume de venda oportunidade para poder vender, né? Então, a gente tem esse DNA de estar perto do cliente, de estar próximo, de desenhar a solução. Isso é uma coisa que é um valor nosso inegociável. Então, por isso que a gente fala, a gente tem muito mais um apelo de ser uma boutique do que ser uma grande loja de moda. Então, na boutique, você vai lá e faz a solução customizada, sob medida, diferente de você chegar e empacotar um serviço. E isso também vem da nossa crença, Almir, que qual que é? É que a operadora de telecomunicação não pode ser arrogante. Eu não posso vender para o cliente o que eu quero vender. Porque tem muitas empresas que chegam com o modelo pronto, né? Exato. Olha, eu tenho isso aqui para te oferecer. Exato. Vocês estão fazendo o contrário. Ao contrário. O que você precisa? A gente foi a primeira operadora que chegou lá atrás, há mais de 10 anos, e foi escutar o cliente e dizer o seguinte: qual o conteúdo que você usa? Que tipo de cloud você consome? Para onde você tem mais acesso ou mais demanda? Para desenhar a partir daí um link que fosse único para esse cliente, para ele poder ficar contente com a nossa solução. E por isso que o nosso índice de refidelização é enorme, porque os nossos clientes eles realmente gostam da solução, né? Obviamente, a gente fez, Almir, dentro desse caminho todo, uma série de aquisições. Nem tudo são flores, né? A gente tem que colocar todas essas empresas, essas plataformas, dentro do nosso modelo cultural, dentro do nosso modelo de atendimento para o cliente. Porque na Mega a gente sempre tem, que agora é SAM, né, Flávio? A gente foi um ato falho. A gente sempre teve essa visão. O patrão é o nosso cliente. Ele que manda. Então, a gente tem que vender o que ele quer. Não o que a gente quer vender, mas o que ele quer comprar, o que ele precisa. Para você ter uma ideia, eu nunca ouvi uma história dessa, mas lá na SAM, a gente, de vez em quando, tem algumas coisas, né, Flávio? De mandar o vendedor devolver a venda. Fala assim, você vendeu um negócio que o seu cliente não precisa. Você fala, pô, mas você não gosta de fazer vendas? Não, a gente ama fazer venda. Só que fazer uma venda errada... Vender a coisa certa é muito melhor, né? É muito melhor, porque a nossa venda ela se baseia, basicamente, em confiança. Hoje, internet é como se fosse um banco, né? O cliente tem que olhar para a gente e ter muita confiança no que a gente faz. Por quê? Porque ele sabe que se ficar parado, ele vai sofrer, ele não vai faturar, ele não vai vender, o site dele sai do ar. É muito grave o que a gente... Assim, apesar de ser uma coisa que todo mundo fala, internet como sendo qualquer tipo de serviço, para mim é como água e como luz. Ninguém mais vive sem. Sim.
Eu queria ouvir um pouco mais do Flávio sobre segurança de dados, porque o Kaká já falou en passant por segurança de dados, mas eu acho que uma grande preocupação hoje no mundo, né, nós falamos também de cybercrimes, já que é outra coisa que é o lado ruim, infelizmente, assim como em relação à inteligência artificial, tem muita gente também usando a tecnologia para poder fazer coisas ruins. Mas a SAM ela tem uma preocupação muito grande em vender não só tecnologia, mas também uma tecnologia que não vai trazer problemas para o cliente. Como é que é isso e como é que a gente pode explicar para o nosso telespectador e o nosso inscrito no canal do YouTube que ele vai estar comprando algo que vai fazer com que ele tenha mais proteção em relação a tudo isso que está acontecendo? Porque hoje, infelizmente, o crime ele migrou, né? Sim. O bandido quase sempre não vai mais na sua porta. Sim. Ele pega o celular, ele usa o computador, ele usa os meios digitais para poder fazer o que há de pior contra a gente, né? Invadir contas bancárias, cometer falsos sequestros, enfim. De que forma que a SAM tem se preocupado para poder proteger os seus clientes empresários disso que, infelizmente, é o lado ruim da tecnologia e do avanço dela? Almir, com o que a gente mais se preocupa? Em resguardar os nossos clientes, né? É como o Kaká mesmo falou. Hoje a gente tem aí uma carteira de cliente ativa, que vira, na verdade, se torna um grande relacionamento, né? Então, a gente mantém um relacionamento com o cliente, a gente se preocupa com a experiência dele e, baseado nisso, a gente tem uma estrutura tecnológica por trás que vai prover um serviço aonde ele se sinta seguro, aonde ele se sinta confiante. E sistema de cibersegurança é isso, né? A gente está falando de duas etapas, né? Tecnologia, estrutura e também a parte física e de software, né? Então, hoje a gente tem alguns partners que são relevantes em relação ao mercado, como empresas líderes, que estão também no Gartner. Gartner é uma estrutura que valida as principais soluções de firewall em se tratando de segurança global. Então, hoje, a gente se preocupa muito com isso. E a gente está na vanguarda, tá, Almir? Eu posso te garantir que hoje é uma preocupação grande. Todo o nosso parque de estrutura de equipamentos, como o Kaká falou, hoje a gente tem mais de 5 data centers próprios, são estruturas que armazenam equipamentos, armazenam dados. A gente está interconectado com mais de 30 data centers no Brasil. 60. São 60, desculpa, tá vendo? Ou seja, dobrou, tá, melhor ainda. Melhor ainda, dobrou, né? A gente está conectado às principais empresas de conteúdo no mundo, né? A gente está falando de Google, Netflix, Kamai, Apple, a própria AWS. Então, são medidas, né, que nós tomamos todos os dias. Essa preocupação é tão grande porque a gente sabe que há uma migração, né? O crime ele é astuto, né? E ele vai buscando meios para se beneficiar. Então, a nossa preocupação ela é muito grande e, do lado de cá, é incansável o nosso investimento, não só financeiro, mas também de capacitação dos nossos profissionais para a gente estar sempre na vanguarda e podendo atender o cliente com segurança e qualidade. É a retaguarda, né, que o cliente tem para poder, né, se modernizar, estar conectado, né, estar falando a mesma linguagem que todo mundo está falando globalmente e com segurança, né, Kaká? Exatamente. E só complementando o que o Flávio trouxe, a ideia é que a gente, como eu falei, é um relacionamento de confiança. Ele vai crescendo com o tempo, tá? Então, a SAM, ela não é uma empresa que quer vender e depois não está preocupada com a continuidade desse contrato. Nós somos prestadores de serviço. Então, na média, a gente vende um contrato de 2 a 3 anos para o nosso cliente. Então, ou seja, 2 a 3 anos ele vai ter que ter essa relação com a SAM. E, obviamente, a gente quer que essa relação ela só aumente com o tempo. Então, é isso que a gente busca, né? Então, a gente gosta dessas, de estar dentro do cliente, de conversar com o cliente, de levar as demandas trazer as demandas que eles têm para o nosso time, né? A gente leva as demandas dos clientes para o nosso time interno para desenhar a solução. É o que a gente mais gosta de fazer. Olha, o cliente X está com um problema Y. A gente põe todo mundo na mesa e deixa o pessoal lá pensando o que pode ser de solução. Porque uma coisa é legal, Almir. Quando você tem essa postura, né, de ir a mercado, ou seja, uma escuta ativa,
e entender profundamente a demanda dos clientes, a gente começa a virar um expert. Porque para o cliente pode ser que seja a primeira vez que ele está passando por aquilo. Seja uma invasão, seja um problema cibernético ou um problema de conectividade. Mas para nós, como a gente já tem esse histórico de conhecimento, vindo de outros clientes e de outras situações, a gente consegue responder melhor e poder ter uma solução mais rápida, mais efetiva e mais assertiva. É isso. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso episódio, do nosso podcast. E eu acho que é muito relevante para a gente encerrar, é falar para os nossos telespectadores e nossos inscritos no canal do YouTube de como o empresário, seja ele de que tamanho for, de que setor ele atue, de como ele ter acesso aos serviços da SAMS. Então, o espaço é de vocês, começar com o Flávio, sobre como as pessoas podem contratar esses serviços e como é que é feita, né, essa mediação, essa interlocução, até que haja essa contratação para vocês assistirem a esses clientes. Bem, Almir, queria agradecer, né, por estarmos aqui falando um pouco mais de tecnologia, inteligência artificial, IoT. Também falar aí da SAM. Somos uma empresa hoje focada em trazer a melhor experiência para o nosso cliente e atender a necessidade dele. E ele pode fazer isso através dos nossos canais de comunicação. A gente tem hoje mais de 5 escritórios espalhados pelo Brasil. Inclusive aqui em Goiânia, é bom que se inclusive diga. aqui em Goiânia, né? Nós temos aqui uma estrutura própria, física, e através dos nossos consultores ele consegue, na verdade, validar aí qualquer demanda e necessidade baseada na operação dele. Nós temos um site? Temos. Qual que é? Ele pode acessar o sam.com.br e lá ele vai ter todas as informações necessárias para que ele possa entrar e conversar com os nossos consultores e atender a demanda dele. Cacá, por favor. Bom, eu queria primeiramente agradecer, dizer que, de novo, é uma honra participar do primeiro episódio. Eu tenho certeza que vão ter muitos e muitos e muitos outros. É um momento muito especial poder falar de tecnologia aqui para os telespectadores, né? O canal do YouTube, um canal que é um dos maiores do Brasil, mais de 1.400.000 seguidores no momento que a gente faz essa gravação, e isso só aumenta. Então, é uma responsabilidade grande ao mesmo tempo poder levar essas informações. E qual que é a nossa ideia aqui, né? Na verdade, a SAM, como eu falei, é uma tese de consolidação no mercado de B2B. É uma empresa puro sangue nacional. É uma empresa também 100% B2B. Quando eu falo 100%, é assim, não é que a gente pegou um apêndice da empresa, pegou meia dúzia de pessoas e falou, vamos montar uma empresa de B2B. Não, a nossa empresa ela é focada em B2B, ela é pensada para B2B. Em CNPJ. Não, e digo assim, a gente respira o ar do B2B, dos problemas que os clientes têm, dos desafios, as dificuldades e, mais importante, as oportunidades. Eu costumo falar para o nosso time comercial que é muito remoto a gente sair para uma reunião com o cliente e não capturar alguma demanda, alguma dor, alguma coisa que a gente possa levar a uma solução. Então, para nós é muito gratificante participar dessa jornada, onde os nossos clientes majoritariamente são empresas tradicionais que estão virando digitais e essas empresas da nova economia que a gente também atende muito bem e surfou essa onda por se posicionar dessa forma, né? Então, startups, fintechs e tantas outras, bancos digitais, né? E tantas outras empresas que hoje fazem parte da nossa carteira, do nosso portfólio. A gente entende profundamente a demanda desses clientes. Essa é a nossa vocação, escuta ativa, o patrão é nosso cliente, né? Curiosidade também e humildade para poder entender onde a gente precisa melhorar, porque prestar serviço não é fácil, Almir. Como eu te falei, é um contrato de 2 anos, 3 anos, onde a gente tem que necessariamente se superar a cada mês para o nosso cliente ficar feliz e continuar conosco. Então, eu diria para você que é o seguinte, a gente tem hoje um time interno antenado em tecnologia, antenado em convergência digital, em jornada digital, em cloud, né, que é a nuvem, em TI, pronta para atender as empresas, sejam aqui do estado de Goiás, ou seja, de qualquer lugar onde a gente tem capilaridade. Do mundo, né? Qualquer lugar que quiser contratar. Também, através dos nossos, né, são 7 data centers próprios, mais de 60 data centers interligados, que são todos os principais data centers hoje, Rio, São Paulo,
Belo Horizonte, Fortaleza, que a gente tem conectividade, capacidade em cabo submarino, muita conectividade em estradas, em rede de energia, o PGW. Ou seja, é uma plataforma. Hoje a SEM é uma plataforma, muito mais do que falar em empresa, a gente é um conceito. Conceito do quê? De como as empresas de telecom vão ser no futuro. E não é à toa. Parece que é uma pretensão falar isso, mas há 10 anos a gente resolveu virar uma empresa que a gente chama de TecCom, que é tecnologia com telecomunicação. Hoje você vê nossos concorrentes, os principais concorrentes, falando que a empresa deles vai virar uma empresa de tecnologia. A nossa já virou há 10 anos. Então a gente está pensando em ir além. No futuro, para mim, o telecom ele sai de verdade de cena. Sim. E vai virar 100% tecnologia. Não é à toa que mudou de nome, inclusive. Exatamente. Já ia pensando nisso, né? Porque exatamente. A realidade já bateu a porta faz tempo, né? Já bateu e o interessante é ver como, com toda essa tecnologia, as informações elas vão ficando perecíveis de uma forma muito rápida, né? Obsoleta, de uma forma muito rápida. Mas o que está desenhado aqui, o que a gente está vendo hoje, foi construído há 5, 10 anos. Então, um dos nossos mandatos, um dos nossos papéis aqui de hoje, liderando uma empresa dessa, né, que nós hoje estamos aí à frente dessa empresa, é pensar o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, para poder posicionar. Eu diria que a gente se tornou muito grande com as aquisições, mas o desafio é manter aquela cabeça de quando você era pequeno, porque o pequeno ele é rápido, ele erra rápido, ele corrige rápido, né? Antes feito que perfeito. Não tem aquela mentalidade de empresa muito grande, muito amarrada, porque e isso não traduz em uma qualidade diferente. Pelo contrário, hoje, se você pegar as telecoms, que são gigantes, que concorrem com a SEM, elas têm a mesma tecnologia que a gente, a mesma fibra, os mesmos equipamentos. Ou seja, se você comparar, você está comparando laranja com laranja, é o mesmo produto. Exato. Só que a gente é mais rápido, customiza para o nosso cliente, tem preço melhor porque é mais ágil e é mais enxuto e é mais eficiente. Exato. Então, é isso que a gente busca, né? Então, o que a gente quer é a oportunidade de trabalhar com os clientes, a parceria, porque eu tenho certeza que, quando eles entrarem na nossa plataforma, do jeito que a gente pensa e concebeu a empresa, e todos os colaboradores que hoje estão inseridos nesse conceito, nessa ideia, nesse projeto, nesse propósito, eles vão gostar, e por isso que eu falei, nossa taxa de renovação é quase 100%. Né? Eventualmente, algum cliente não são 100% que gostam, mas está perto disso. Então, é um bom sinal. Ou seja, eu não preciso mais trazer nenhum outro tipo de informação. Se a gente tem uma taxa de renovação tão alta em tantos anos de mercado, sim, quer dizer que a gente está fazendo a coisa certa, né? Está fazendo a coisa certa. Então, né? Nos dê uma chance, nos dê uma oportunidade, porque eu tenho certeza que a gente vai poder trazer muita coisa bacana para a sua empresa. Que maravilha. Você falou muito aí em jornada e é bom tudo isso que eu ouvi aqui, que com certeza o telespectador e os nossos inscritos no canal do YouTube também acompanharam, porque da década de 70, 80, 90, Goiás era tido como um estado periférico e ainda muito arcaico. E é muito bom ouvir vocês falando aqui de uma empresa que tem DNA goiano e que hoje é vanguarda em tecnologia. Então, assim, é um exemplo de como a gente está crescendo, de como a gente está melhorando e de como a gente pode oferecer diferencial, né, para quem quer empreender, quem quer crescer, para a gente colaborar com o crescimento do país, da economia. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, o Carlos Eduardo e também o Flávio Fonseca, que são CEO e também o diretor comercial da SEM, nesse primeiro episódio do nosso podcast Visão de Futuro. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Combinado. Obrigado, Almir. Estamos à disposição para a próxima vez aí, próximo papo. Muito obrigado, viu? É isso. O podcast é Visão de Futuro, mas o futuro é agora. Então, se você tem a sua marca, o seu produto, o seu serviço e quiser falar dele aqui, né, que faz a diferença na vida de alguém, o espaço está aberto. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.